sou o Dr. Carlos. Que posso ajudar vocês? Queria ter essa certeza de que eu quero ser médica. Mariana, pelo jeito seu apartamento novo vai ter que ficar para mais tarde. Dessa vez, se não passar, vai ser diferente. Luciana? Lu? O que aconteceu? Luísa, por favor, deixa eu conversar com elas. São as coisas mais importantes da sua avaliação. Você quer me contar o que aconteceu? Você pensa em desistir? Nunca. Você? Quase todo dia. Oi, Oi, Com licença. eu sou a nova interna, a Luísa. Rúbia. Bem-vinda ao inferno. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Ei você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books.
Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Boa noite a todos, meu nome é Letícia Caldeira e sou presidente da Liga de Neurologia da Faculdade de Medicina de Barbacena. Ficamos muito felizes com seu interesse em participar do nosso simpósio. Antes do início da palestra, gostaríamos de apresentar os nossos colaboradores. A Sarnaflix disponibiliza videoaulas focadas no seu aprendizado, mapas mentais, questões comentadas, resumos e artigos para baixar e usar à vontade. Por isso, viabilizou para todos os inscritos o QR Code de acesso grátis por 15 dias, que foi disponibilizado também no e-mail, utilizado para inscrição e ficará disponível durante as palestras. Além disso, serão sorteadas no último dia de evento 3 assinaturas mensais e 2 assinaturas semestrais. A Medcel é uma plataforma de preparação para residência médica e revalidação de diploma, tendo flexibilidade de estudar onde, como e quando quiser. Ela disponibilizará 8 livros para serem sorteados ao final do simpósio. O Jaleco, via plataforma ou aplicativo, é possível rever, revisar e reforçar o que se aprende em sala de aula por meio de conteúdos dinâmicos e didáticos. Assim, disponibilizará o sorteio de 4 assinaturas mensais na plataforma. A Mediaula disponibilizará para sorteio 2 apostilas, sendo uma para cada ganhador, e 3 bolsas de 100% do curso de eletrocardiograma, incluindo aulas e apostilas ou o curso somente com 220 aulas, do curso intensivo 2020. O aluno poderá escolher o que quer ganhar. No total, serão 3 ganhadores, um prêmio para cada um. A ABLAN, Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina, que nos auxiliou para garantir a sua certificação no nosso simpósio. Para concorrer a todos esses prêmios, é necessário que você tenha seguido todas as regras escritas na postagem no nosso Instagram, @lanãobq. Todos os sorteios serão realizados hoje, no dia 3 de agosto de 2020, através de uma live no Instagram. Em caso de dúvida, envie uma mensagem para o direct no nosso Instagram. O formulário de presença fica disponível nas descrições do vídeo do YouTube. Disponibilizaremos uma palavra-chave durante cada palestra e essa deverá ser utilizada para preencher o formulário, que será validado para o respectivo dia. Para garantir a emissão do seu certificado, é necessário ter preenchido, no mínimo, o formulário de presença de 3 dos 5 dias. O certificado será enviado para você dentro de um mês após o último dia de evento. Hoje teremos a ilustre presença do Dr. Marco Paulo Genino, que é médico formado pela Universidade de Brasília e R3 em Neurocirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal. Dr. Marco Paulo irá ministrar a aula Abordagem do Trauma Crânioencefálico na Emergência, que terá aproximadamente 1h30 de duração. Todas as perguntas que surgirem ao assistir às aulas deverão ser feitas pelo Instagram através do direct. Essas serão respondidas aproximadamente 2 dias após a aula ser disponibilizada no YouTube e poderão ser realizadas enquanto as aulas estiverem disponíveis. Desejamos a todos uma boa aula. Boa noite, meu nome é Marco Paulo, sou médico residente de neurocirurgia, faço minha residência em Brasília, no Hospital de Base, e a Júlia, da Liga de Neurologia de Barbacena, me convidou para ter uma discussão com vocês sobre traumatismo crânioencefálico. Eu vou tentar agilizar bastante a aula, porque é uma aula muito densa, muito extensa, e eu acho que, tendo acesso aos slides, depois vocês vão conseguir usar o material como consulta, para poder ficar vendo com mais calma e revendo o que vocês precisarem. Então vamos lá. TCE, por definição, é qualquer agressão cerebral causada por qualquer tipo de força externa, seja ela de qualquer natureza, inclusive radiação. Mas na prática, todos ou quase todos os nossos casos se resumem a agressões mecânicas. TCE nos Estados Unidos custa ao Estado 78 bilhões de dólares todos os anos. É a maior causa de morte evitável, é a maior causa de incapacidade evitável, e ela comete principalmente pacientes jovens, muito jovens. Então, se você colocar na ponta do lápis, a força de trabalho, a expectativa de vida que é perdida só para o TCE todos os anos é uma coisa estrondosa, e por isso a importância da gente estudá-lo. Eu coloquei um roteiro do que a gente vai ver ao longo da aula, a gente vai entender quais são os tipos de TCE, entender a diferença entre lesão primária e secundária, como que eu consigo evitar qualquer uma delas, quando que eu preciso pedir tomografia, ou raio-x, ou ressonância para o paciente que chegar para mim, como que eu vou definir a gravidade do meu trauma, quais são os tipos de lesões propriamente ditas, como são as cirurgias, quando são as cirurgias. A gente vai aprender a ver um pouquinho de tomografia, a gente vai discutir alguns casos clínicos. Então, começando, a gente não tem como falar de trauma sem falar primeiro do ABCDE. ABCDE é um protocolo que prevê a ordem com que você vai abordar o seu paciente.
se baseando naquilo que mata mais rápido. O A diz respeito a vias aéreas, B, ventilação, C, circulação, D de déficit neurológico, então repare, o TCE só entra na quarta fase do ABCDE, e por último, exposição. Com relação ao TCE, a gente pode classificá-lo de algumas formas, começando pelo mais óbvio, traumas fechados e traumas abertos. Traumas fechados geralmente são traumas que envolvem aceleração e desaceleração da cabeça. Assim como você consegue destruir um bolo só sacudindo a caixa na sua mão, você consegue machucar bastante o cérebro só sacudindo o crânio na sua mão. Então, no momento em que a gente expõe o crânio a uma força muito grande, uma velocidade muito grande de aceleração e desaceleração, o cérebro lá dentro, ao ser chacoalhado, ele está sujeito a se lesionar conforme ele vai batendo nas paredes do crânio. Então, o trauma fechado, propriamente dito, são mecanismos de aceleração, quando uma pessoa, por exemplo, leva um soco ou leva um golpe, desaceleração, uma pessoa que cai de alguma altura, aceleração, desaceleração, uma pessoa que sofre um acidente de carro, por exemplo, aí entra a rotação também, um capotamento de carro, ou uma compressão, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma queda de objeto ou algum tipo de agressão externa contra o crânio. Com relação aos traumas abertos, eles são mais intuitivos. A gente tem traumas por arma de fogo, traumas por arma branca, entenda faca, facão, espada, foice e qualquer outro objeto que você consiga imaginar. Saca-rolha, chave de fenda, aquilo que o ser humano for criativo o suficiente para enfiar na cabeça do outro. Com relação a focal e difuso, a gente consegue dividir as nossas lesões entre lesões que se limitam a uma região específica do sistema nervoso, ou então lesões difusas, que são aquelas que acometem de maneira generalizada todo o cérebro, por exemplo. A gente tem que lembrar que, pela complexidade dos mecanismos de trauma, a gente não vai limitar o nosso paciente a um ou outro. Inclusive, a maioria dos pacientes tem simultaneamente os dois tipos de lesão. Com relação à gravidade, a gente tem uma escala que é a bíblia da neurocirurgia, que é a escala de Coma de Glasgow. A gente define o nosso TCE 100% baseado nessa escala. Então, é fundamental a gente ter um conhecimento dela, não só para quem vai fazer neurologia ou neurocirurgia, mas basicamente para qualquer médico. Ela se extrapola para várias outras condições, por exemplo, AVC, por exemplo, paciente que está em sepse e está rebaixando. Então, essa escala ela é muito frequente no nosso dia a dia. Ela cai em prova de residência, por exemplo, ela cai em prova durante a faculdade. Então, é uma das poucas escalas que a gente tem que ter decorado, infelizmente, na nossa cabeça. Mas aqui está um esboço da escala para a gente poder entender como ela funciona. A gente separa ela em 3 partes. A primeira parte define a abertura ocular do meu paciente e nela eu vou pontuar de 1 a 4, a depender de como está a abertura ocular. Resposta verbal é a segunda etapa e ela vale 5, a depender de como o meu paciente interage comigo pela linguagem. Se ele não expressa absolutamente nada, se ele chega a falar, mas as palavras são incompreensíveis, são gementes, são ruídos. Se ele fala e eu entendo o que ele está falando, mas as palavras não fazem sentido. Se ele fala, me responde, mas na hora que eu pergunto que dia é hoje, onde ele está, ele se apresenta confuso, desorientado. Ou, finalmente, 5 pontos caso meu paciente esteja absolutamente orientado. Quanto à resposta motora, é o que mais vale na nossa escala, eu consigo pontuar de 1 até 6, a depender de como o meu paciente responde basicamente a comando ou estímulo doloroso. Lembrando, nem abertura ocular, nem resposta verbal, nem resposta motora, existe a pontuação de 0. Então é impossível eu calcular a escala de Coma de Glasgow e dar a nota 0 para o meu paciente. O mínimo é 3, de acordo com a escala mais clássica, e o máximo 6 mais 5 mais 4, 15. Muito bem, eu falei escala clássica de Glasgow, que até hoje é disparado, é o que a gente mais usa na prática. Mas existe desde 2018 uma atualização em que a escala de Coma de Glasgow nova, que a gente chama de escala pupilar, ficou um pouco diferente. O máximo continua sendo 15, todas as etapas, abertura ocular, resposta verbal, resposta motora continuam idênticas. A diferença é que o mínimo mudou, o mínimo agora é de 1.
Lembrem-se, eu falei que não existe zero e continua não existindo. Glasgow de zero está completamente errado. Pelo amor de Deus, não passem vergonha. Glasgow de 1, como é que eu vou chegar nesse número? A depender da pupila do meu paciente. Então eu faço exatamente os testes que eu fazia antes, com a diferença de que agora eu vou analisar também a pupila do paciente. Eu vou ver se a pupila é isofotorreagente. O que é isso? Uma pupila isofotorreagente é uma pupila que tem simetria entre os dois olhos e é uma pupila que reage à luz, assim como deve ser. Se por acaso existe uma assimetria, que a gente chama de anisocoria, a gente tem uma alteração pupilar e esse paciente vai perder um ponto. Muito bem, qualquer pupila que não reaja à luz ou que esteja diferente da normalidade vai descontar um ponto do meu paciente. Caso ele tenha duas pupilas alteradas, você desconta 2 pontos. Então o mínimo, que era de 3, agora é passível de chegar até 1. Com relação à gravidade, então, a gente consegue diferenciar, dividir o TCE em leve, moderado ou grave. Se o paciente chega para você com um Glasgow de 14 ou 15, você vai falar que ele teve um TCE leve. De 9 a 13, ele teve um TCE moderado. E absolutamente todos os pacientes que se apresentam para você com Glasgow de 8 ou menos tiveram um TCE grave. E um número cabalístico que a gente tem que ter em mente é o número 8. Glasgow de 8 em qualquer situação, seja ela de trauma, seja ela de AVC, seja ela de intoxicação medicamentosa, esse paciente precisa ser entubado, porque esse paciente não mais protege as vias aéreas. Então lembrem-se, escala de Como de Glasgow igual ou menor do que 8 significa intubação orotraqueal. Eu coloquei um esqueminha para vocês, esse esquema eu tirei do Neurotrauma Brasil. É um site bastante útil para a gente da neurocirurgia, em que ele coloca alguns fluxogramas de como conduzir todos os tipos de paciente. Eu coloquei aqui, especificamente nessa seção, como conduzir pacientes graves. E é claro que eu não vou ler todo o fluxograma para vocês, não é à toa que eu deixei ele aqui para posterior consulta. Mas, sempre que você recebe um paciente vítima de TCE grave, ou seja, aquele paciente que tem um Glasgow menor que 9, que é a mesma coisa que menor ou igual a 8, você vai imediatamente proceder ao ABCDE e você vai se atentar à via aérea daquele paciente. Ou seja, o primeiro de todos os procedimentos é a intubação orotraqueal. Ele coloca uma sequência de drogas que você pode usar para fazer a sua intubação de forma mais segura possível, intubação em sequência rápida. E quais são os tipos de drogas que você vai utilizar depende da situação do seu paciente. Vai depender se o seu paciente está hipotenso, se ele está normotenso, vai depender da disponibilidade de drogas no serviço. Uma vez entubado, você vai proceder com os demais cuidados de atenção ao paciente politraumatizado. A máxima do trauma, dedos e tubos em todos os orifícios. Ou seja, você fez a intubação orotraqueal, você vai passar agora para o cateterismo orogástrico, esvaziamento gástrico, cateterismo vesical, toque retal. Você não pode deixar o seu paciente descoberto com relação a isso. Uma vez entubado, o que você vai fazer com o seu paciente? Você vai mantê-lo em pseudoanalgesia. Geralmente a gente faz com fentanil e midazolam, mas existem diferentes opções e o seu objetivo é manter o seu paciente muito bem estabilizado, uma frequência respiratória ótima, com uma saturação ótima, com uma PAM ótima, uma PaO2, uma PaCO2 ótimas. Então esses números estão aqui. Eu dividi os slides em 2 porque esse daqui fica mais concentrado no que é mais importante do fluxograma. Muito bem, se o meu paciente tem hipertensão intracraniana, o que eu posso fazer? Se ele tem qualquer sinal clínico de hipertensão intracraniana, ou seja, anisocoria, uma resposta débil à luz na pupila, ele tem uma postura anormal, ou seja, uma decorticação, uma descerebração, ele tem uma hiperpneia, esse paciente pode estar te dando sinais de que ele está em hipertensão intracraniana. Você tem 2 soluções das quais você pode lançar mão, a depender da situação pressórica do seu paciente. Se o seu paciente está normotenso, o mais comum é você fazer uso de manitol. Ele é capaz de forma super aguda, diminuir uma situação de emergência de hipertensão intracraniana. Na situação de um paciente hipotenso, o manitol já fica contraindicado. Existe uma solução melhor, que é a solução salina hipertônica,
que é o cloreto de sódio a 20%, que a gente chama carinhosamente de salgadão no hospital de base, onde eu faço residência, que serve para essa situação. Pacientes hipotensos que estão com hipertensão intracraniana, é uma medida heróica para você tentar tirar o paciente daquela situação enquanto você o conduz para uma medida definitiva, por exemplo, cirurgia. Exames de imagem. O paciente chegou para você vítima de TCE. Qual é o melhor exame nesse cenário para você investigar o que aconteceu com ele? Tomografia sem contraste. Sempre. Quando eu falo sempre, não significa todos os pacientes. Quando eu falo sempre, significa se eu vou usar algum exame, esse exame sempre será tomografia de crânio sem contraste. Muito bem, quando que eu vou pedir meus exames? Existem várias tabelas. Uma das mais práticas eu coloquei aqui para vocês, que é, basicamente, qualquer paciente vítima de TCE moderado ou grave. É leve? Deixa ele no cantinho. É moderado ou grave? Saiba, tomografia imediata. Esse leve que a gente deixou no cantinho, vamos raciocinar melhor se ele precisa ou não de uma TC. Já se passou 1, 2 horas desde o trauma dele, o Glasgow dele ainda é de 14, tomografia. Você suspeita que ele teve uma fratura de crânio? Tomografia. Ele convulsionou, ele está com déficit motor, ele está com muitos sinais de alarme, 2, 3 episódios de vômito em 1 hora, uma cefaleia que só progride, não para de piorar, perda de consciência. Seu paciente é idoso, seu paciente usa Marevan, usa S, usa qualquer tipo de anticoagulante das novas gerações, peça tomografia. E principalmente, a gente vai ver isso nos casos clínicos agora, mecanismo de trauma perigoso. Então, qualquer trauma de alto impacto, acidente automobilístico, queda de moto, queda de cavalo, queda de altura, são mecanismos de trauma perigosos e implicam imediatamente em tomografia, mesmo que seu paciente esteja em Glasgow de 15. Muito bem. Tipos de lesão. A gente consegue dividi-los em lesões do couro cabeludo, fraturas do crânio e lesões intracranianas. Isso já vem na ordem de fora para dentro. Eu acho que fica um pouco mais didático dividir assim que a gente vai ver. Então, passando rapidinho em situações em que seu paciente tem lesão de couro cabeludo, elas basicamente, de acordo com a profundidade da lesão, podem ser chamadas de escoriação, em situações de arranhões mais leves ali na pele, lesões subgaleais, que é quando ela invade o espaço da galha ou abaixo da galha, que é o que a gente chama de subgaleal, e uma laceração, que você tem lesão de diferentes camadas do seu scalp. Scalp, vale a pena lembrar vocês, é sinônimo de couro cabeludo, e ele nada mais é do que um acrônimo que resume as diferentes camadas do couro cabeludo, desde a pele até o tecido conjuntivo, a galha aponeurótica, o tecido frouxo, o periósteo ou pericrânio. Se você juntar essas iniciais em inglês, ele se faz um acrônimo de scalp. É daí que vem a palavra escalpelamento, que nada mais é na situação em que o seu paciente tem um descolamento completo do couro cabeludo do crânio. Situação gravíssima por um motivo simples: sangra e sangra muito. Então, couro cabeludo é um tecido altamente irrigável que qualquer tipo de lesão, por mais superficial que seja, vai trazer um sangramento muito abundante. Se a gente lembrar do A, B, C, D, E, antes do D, que diz respeito ao TCE, a gente tem o B, que diz respeito à circulação, circulação, que diz respeito ao controle de sangramento. Então, se o seu paciente está com sangramento abundante no couro cabeludo, tudo bem, ele teve um TCE, ele precisa ser visto por um neurocirurgião, quem sabe precisa ser operado, mas antes de qualquer abordagem neurocirúrgica, você precisa conter o sangramento, senão esse paciente não vai ter oportunidade de chegar na mesa do neurocirurgião. Com relação a fraturas, são qualquer tipo de lesão na calota ou na base do crânio. As fraturas são divididas de acordo com a tomografia, de acordo com o aspecto, em linear, que é quando você tem uma fratura alinhada, que não perdeu a arquitetura original do crânio. Fraturas cominutivas são aquelas em que você tem um estilhaçamento do osso, em que o osso se fratura em 2, 3 pedaços, a ponto de que ele fica com pedaços completamente soltos. Fratura em afundamento, você tem um desvio importante do crânio, geralmente mais do que meio ou 1 centímetro. Na prática, o que a gente considera é houve um desnível, um afundamento mais grosso do que a própria tábua óssea. Então eu uso a tábua óssea como referência, e se o afundamento foi maior do que isso, eu já falo que é uma fratura em afundamento cirúrgica.
Fraturas da base do crânio são, acho que, as mais famosas na graduação, apesar de serem menos comuns que as outras, porque elas têm vários sinais clínicos que sugerem essa situação. Então eu coloquei 2 aqui pra gente. Na verdade coloquei alguns, mas inicialmente esses 2. Sinal do guaxinim, sinal de Battle. Sinal do guaxinim é essa equimose periorbitária, sinal de Battle é essa equimose retroauricular. Ambos têm que fazer você pensar em fratura de base do crânio, mas nenhum dos dois são sinais obrigatórios na fratura do base de crânio. Não são sinais patognomônicos, o que significa que você pode ter guaxinim sem ter fratura de base, você pode ter fratura de base sem ter guaxinim, e o mesmo vale para o sinal de Battle. Aqui um esquema simples e didático de alguns outros sinais, a gente já falou desses 2, e agora a gente vai falar de rinorreia, otorreia, otorragia, hemotímpano. Tudo isso são sinais de que houve uma quebra de barreira, uma solução de continuidade entre o sistema nervoso central e o meio externo. E provavelmente a rinorreia e a otorreia que você está observando é líquor que está vazando daquela fratura. Hemotímpano, mesma coisa. Fratura de base de crânio pode fazer sangrar até o conduto auditivo, por exemplo, e você se apresentar com hemotímpano. A gente consegue dividir as fraturas em fechadas e abertas. Fratura aberta é aqui a mesma coisa que fratura exposta, que a gente vê lá na ortopedia. Então, da mesma maneira como eu consigo ter uma fratura de fêmur exposta, eu consigo ter uma fratura de crânio exposta também. Numa situação dessa, fratura aberta, fratura exposta no crânio, é igual a debridamento. O que isso significa? Cirurgia. Fratura exposta é igual a cirurgia. Cirurgia de debridamento significa eu vou abrir, vou lavar, vou tirar qualquer estilhaço, qualquer corpo estranho e eu vou entrar com um antibiótico para esse meu paciente. Esse antibiótico é um antibiótico profilático. No momento em que eu tive uma fratura aberta, eu tive uma comunicação do meio com o meu sistema nervoso central. Eu preciso proteger esse meu paciente de uma infecção potencialmente grave. Muito bem. Acrescentando algo a mais para vocês, crianças é muito comum na faixa etária pediátrica, na verdade não é muito comum, é relativamente raro, mas esse tipo de fratura se limita basicamente à população pediátrica. É semelhante à fratura em galho verde que a gente vê na ortopedia. Fratura em ping-pong é quando você tem um afundamento da calota craniana sem ter uma fratura, uma quebra do osso propriamente dita. É um quadro benigno na maioria das vezes e não requer cirurgia na maioria das vezes. A cirurgia geralmente é indicada quando traz um prejuízo estético muito grande ou quando esse afundamento em ping-pong é muito grande, geralmente mais do que meio centímetro, e aquilo traz ali um aspecto negativo para a estética. Nessa situação, então, geralmente você vai ter conduta expectante, vai observar a criança, com o crescimento aquilo ali ou vai se reduzir por conta própria ou aquilo vai ficar insignificante depois que a criança crescer. Seguindo, a gente vai falar um pouco das lesões intracranianas, que é o foco da aula propriamente dito, que são todas essas lesões que eu listei aqui pra gente. Mas antes da gente recorrer a cada uma delas, a gente vai lembrar um pouquinho da anatomia para ajudar a gente a entender onde fica cada uma dessas lesões. Muito bem, a gente já discutiu sobre o scalp, e uma vez que a gente entra dentro do crânio, a gente tem ainda diferentes camadas. Geralmente essas camadas se orientam através das meninges. As meninges são dura mater, aracnoide e pia mater. E a gente vai reparar que a grande maioria dos nossos sangramentos aqui no TCE, eles usam as meninges como referência. Subaracnoideu, subdural, extradural. Então tem vários tipos de sangramento baseado nessa referência anatômica. Dentro do osso a gente tem esse primeiro folheto, que é o folheto da dura mater. Logo abaixo dele a gente tem a aracnoide. Existe um espaço virtual entre a dura e a aracnoide. Esse espaço ele não existe fisiologicamente, mas numa situação de sangramento ele pode se expandir. Abaixo da aracnoide tem o nosso espaço subaracnoide. Esse sim é um espaço real. Por ele flui líquor, e o que a gente está vendo aqui são essas trabéculas, essas teias do espaço subaracnoide que dá o nome à meninge, né? Esse nome aracnídeo a ela. Abaixo dele tem a pia mater, e logo abaixo da pia a gente tem o nosso parênquima propriamente dito. Vamos discutir um pouquinho de tomografia, porque no momento que a gente entrar nas lesões de crânio, a gente vai ver
qual é a tomografia típica de cada uma delas. Então, antes de mais nada, a gente precisa saber como é uma tomografia de crânio normal. Essa nossa aula não é, o escopo, o objetivo dela não é aprender neuroradiologia, mas a gente vai ver um básico do que procurar na tomografia nessa situação. O que eu quero ver numa tomografia de crânio normal? É esse protocolo, esse padrão. Eu sempre vou buscar sistematicamente por todos esses sinais que eu listei para vocês. Sulcos e giros bem delimitados. Então, quando eu vejo a alta convexidade, eu consigo ver um bom desenho dos sulcos e dos giros cerebrais. Relação córtico-subcortical preservada. Eu consigo ver na tomografia uma diferença de tonalidade entre a minha substância branca e a minha substância cinzenta. Isso é o normal. Linha média centrada, ventrículos no lugar onde deveriam estar, cisternas da base abertas, pérvias, sem estarem comprimidas, colabadas, ausência de sangramento, ausência de edema, de hidrocefalia, de hipertensão intracraniana, de fratura. Assim é como particularmente eu defino uma tomografia de crânio normal. Eu faço essa sistematização, vocês podem achar a forma como vocês preferirem. Calma aí que estou tendo problema com os slides. Beleza. A ideia aqui era rodar para vocês uma tomografia de crânio normal, para vocês entenderem o que enxergar, para depois ver o patológico. Eu vou tentar rodar por aqui. Tudo bem, se não está rodando, não tem problema. Vamos seguir. Eu coloquei em fotos também para a gente poder não depender só do vídeo. Então, toda vez que eu pegar uma tomografia, eu vou sistematicamente procurar por aqueles sinais de normalidade. Quais são as alterações que a gente pode ver? Sangramentos, fraturas, edema, colabamento de ventrículo ou de cisterna, sinais indiretos de hipertensão intracraniana e esses sangramentos propriamente dito. Muito bem, as alterações mais comuns no osso são perda de continuidade, que basicamente é a fratura, é o mais intuitivo de todos eles. No parênquima propriamente dito, eu posso ter hiperdensidades ou hipodensidades. Tudo que é hiperdenso é alguma coisa que é mais claro do que o cérebro na minha tomografia. Tudo que é hipodenso é uma coisa que é mais escura do que o cérebro. Então vamos entender a hiperdensidade como sendo tonalidades mais claras, mais brancas, e hipodensidades, tonalidades mais escuras, mais pretas na tomografia. Hiperdensidade, as mais extremas, mais claras, são geralmente calcificações. Hiperdensidades medianas são geralmente sinais de sangramento. Hipodensidade, agora coisas escuras, perto do preto. Uma hipodensidade mais discreta pode ser um edema, uma hipodensidade um pouco mais importante, um pouco mais preta pode ser líquor, e uma hipodensidade absoluta, que é um completamente preto na tomografia, provavelmente vai corresponder a ar. Fratura, a gente consegue ver aqui uma quebra de continuidade na calota craniana do paciente. Quanto às hiperdensidades, a gente consegue ver algumas lesões, entre aspas, que estão mais claras do que o cérebro, ou seja, que são hiperdensas aqui nessa imagem. Isso daqui nada mais é do que uma calcificação, e ela é fisiológica. Se a gente prestar atenção, isso é uma calcificação do plexo coroide. Ela acontece em praticamente todos nós a partir de uma certa idade. Aqui no meio, uma calcificação da glândula pineal, também é fisiológico. Aqui, por último, uma calcificação importante da foice cerebral, relativamente comum de ver também como uma consequência do envelhecimento. Uma hiperdensidade menos branca do que aquela que a gente acabou de ver. Reparem, não é tão branca quanto a calcificação aqui do meu plexo coroide, da minha pineal, mas é mais um acinzentado. Isso geralmente corresponde a sangue. Então isso daqui são hiperdensidades dentro do parênquima, são sangramentos dentro do parênquima. Esse primeiro são contusões relacionadas a TCE, esse segundo é um AVC hemorrágico nos núcleos da base, provavelmente no putamen,
relacionado à hipertensão, um AVC típico hipertensivo. Esse terceiro, um extradural também relacionado a TCE. Hipodensidades. Eu falei que tem 3 níveis de escuro na tomografia. Hipodensidades mais discretas podem corresponder a edema. Então, esse exemplo aqui da esquerda é um edema imenso, quase hemisférico, muito provavelmente relacionado a um AVC isquêmico. A imagem da direita, a gente vê um edema digitiforme, que a gente chama, ou seja, ele tem um aspecto de uma mão que coloca dedos sobre o seu parênquima. Edema digitiforme tem que fazer você pensar em tumores. É o típico edema perilesional que você vê ao redor dos tumores. Esse exemplo específico é uma metástase que gera geralmente bastante edema perilesional. Hipodensidades mais escuras, um aspecto semelhante ao do líquor. Pode ser um cisto aracnoide, pode ser uma gliose, uma encefalopatia antiga, em que tanto aqui quanto aqui já foi preenchido por líquor, porque essa parte, essa cavidade do cérebro já foi incorporada à arquitetura como uma cavidade, e aquilo foi preenchido por líquor. Como eu falei, preto absoluto, uma hipodensidade muito significativa, deve corresponder a ar. Então esse preto, ele é mais preto do que o ventrículo, por exemplo, que está preenchido com líquor. Ele geralmente é da mesma densidade dos seios da face, por exemplo, que são preenchidos por ar. Esse primeiro caso foi uma paciente nossa, isso é um pós-operatório de um hematoma subdural, e aqui é um resíduo da cirurgia, uma quantidade de ar residual que fica pós-operatório, geralmente tem um quadro autolimitado, sai sozinho. Esse segundo exemplo é de um paciente que sofreu uma fratura importante de base de crânio, de seios da face, em que ele tem um pneumoencéfalo importante. Você vê que no momento em que o paciente se deita para fazer o exame de tomografia, o ar sobe. É por isso que a gente sempre vai ver o pneumoencéfalo aqui na parte mais anterior do exame. Muito bem, esse sinal de um pneumoencéfalo dessa grandeza, a gente chama de sinal do Monte Fuji, significa bastante ar dentro da cabeça. Eu ia colocar aqui uma tomografia alterada, mas acho que o vídeo também não vai rodar. Não tem problema, depois, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu posso passar esses vídeos por e-mail ou por qualquer forma que seja. Classificação de Marshall é uma escala que vai de 1 até 4, ou dependendo da referência, de 1 até 6. Ela define para a gente, numa situação de TCE, qual que é a gravidade, qual que é até a conduta que a gente vai tomar para o nosso paciente. Marshall de 1 significa uma tomografia sem alterações, Marshall de 2, uma tomografia que tem um desvio de linha média menor do que 5, uma lesão hiperdensa sugestiva de sangramento menor do que 25 ml. Marshall de 3 é a mesma situação, mas com as cisternas da base já preenchidas. Marshall de 4 é uma lesão ou maior do que 25 ml ou com desvio de linha média maior do que 5. Marshall de 5 são lesões que foram já submetidas a um procedimento cirúrgico, já foram drenadas. E Marshall de 6 são lesões que ainda não foram drenadas, apesar de ter indicação. Dependendo do meu Marshall, eu posso indicar a minha conduta. Então aqui está também um fluxograma para vocês. Vocês vão reparar que acima de 2 de Marshall para todo paciente vítima de TCE grave, você já indica abordagem cirúrgica, seja ela qual for. Uma PIC, uma DVE, uma craniectomia descompressiva. Voltando para as nossas lesões, vamos falar daqui das mais importantes, para a gente entender onde cada uma delas fica. Hematoma extradural é aquele hematoma que está da dura mater para fora. Então a gente consegue enxergar aqui exatamente o desenho que ele faz além da dura. Hematoma subdural é aquele hematoma que está entre a dura mater logo abaixo dela, por isso que a gente chama de subdural. Hemorragia subaracnoide é aquela que está no espaço subaracnoideu, onde eu tenho o meu preenchimento de líquor, a minha circulação licórica. Contusões cerebrais são lesões dentro do parênquima cerebral propriamente dito,
E as outras, concussão, explosão lobar, LAD, a gente vai discutir agora uma a uma. Isso é só uma abordagem coronal de como são essas mesmas lesões. A gente vê o extradural além da dura mater, que está aqui representado por azul, o subdural imediatamente abaixo da dura, o hemorragia subaracnoide, que a gente chama de HSA ou HSAT, aqui preenchendo espaço licórico, e a contusão, claro, dentro do cérebro. Começando pela concussão. Concussão, não confundir com contusão, que a gente vai ver mais pra frente, é completamente diferente. É o que eu vou chamar de qualquer impacto contra o crânio. Quando meu paciente sofre um soco, uma pancada ou bate a cabeça no armário, ele teve uma concussão. Concussão pode gerar uma perda de consciência. Essa perda de consciência geralmente é de alguns segundos e quase sempre menos do que 1 minuto. Mas, por definição, até 6 horas é um tempo que a gente está autorizado a chamar aquela perda de consciência de concussão. Cefaleia, náuseas, vômitos, tonturas são alguns dos sintomas relacionados a essa lesão. A tomografia de crânio típica da concussão é essa, uma tomografia de crânio absolutamente normal. Para todos os tipos de lesão, eu vou colocar um exemplo típico. A concussão seria, por exemplo, um boxeador sendo nocauteado, um jogador de futebol que bateu a cabeça e desmaiou em campo e que levantou espontaneamente depois de alguns segundos. Hematoma extradural é um dos mais importantes na nossa prática. É um hematoma que está entre a dura mater e o crânio. Geralmente a artéria culpada por esse sangramento é a artéria meningea média, quase 100% das vezes. São traumas geralmente associados a pacientes jovens que sofreram traumas de alto impacto. Quase 97% das vezes, a literatura diz, o hematoma extradural vai estar associado também a uma fratura. Primeiro pelo mecanismo, pelo trauma de alto impacto, que é claro que vai causar uma fratura naquela mesma região, e também porque a própria fratura causa a lesão da artéria meningea média. Então, um fato é extremamente associado ao outro, o extradural com fratura de crânio. O paciente pode apresentar déficit focal, mas o mais característico aqui é um rebaixamento de nível de consciência que a gente chama de intervalo lúcido, que nada mais é do que aquele paciente que estava bem, sofreu um TCE, desmaiou por conta disso, acordou alguns segundos depois, ficou bem durante algumas horas, caminhou, falou, comeu, e aí depois rebaixou de novo, dessa vez de forma mais grave e irreversível. Então, meu paciente estava bem, sofreu trauma, desmaiou, acordou, continuou bem e de repente, espontaneamente, desmaiou de novo. Isso é o que a gente chama de intervalo lúcido. Por que ele acontece? Por conta do mecanismo do extradural. Meu paciente sofreu um trauma de alto impacto, ele teve uma concussão e ele desmaiou por alguns segundos, alguns minutos. Depois que a concussão passou, ele recobrou consciência, mas desde o trauma está acontecendo um sangramento, um vazamento ali na artéria meningea média. Esse sangue não para de sangrar. Então, dali a 2, 4, 6, 12 horas, esse sangue já chegou num volume tal em que vai causar uma hipertensão intracraniana no meu paciente, e aí sim ele vai rebaixar, dessa vez de forma gravíssima, por conta do hematoma. O hematoma extradural tem uma dualidade que ele é um dos hematomas mais graves de todos que a gente tem na neurocirurgia. Então ele tem altíssima letalidade se nada for feito. Porém, se o paciente for submetido a uma cirurgia de urgência, ele chegar a tempo para a gente, ele tem relativamente bom prognóstico, melhor do que vários outros. Tomografia típica do extradural é essa imagem hiperdensa, assim como são todos os sangramentos, como a gente já viu, biconvexa, o que significa que ela tem esse formato de laranja quase. Isso é característico da dura mater sendo descolada do crânio. Geralmente ele respeita as suturas, porque as suturas cranianas são locais em que a dura mater está melhor aderida, e o sangramento, por mais pressórico e arterial que seja, ele não tem força o suficiente para descolar a dura do crânio nesses espaços de sutura, porque é um reforço que existe. O paciente típico é um paciente de 25 anos que caiu do telhado, por exemplo. Hematoma subdural é aquele hematoma entre a dura mater e a aracnoide. Geralmente o vaso culpado são veias ponte, que são veias que atravessam esse espaço. O hematoma subdural ele pode ser dividido entre agudo e crônico, e um é completamente diferente do outro, quase que opostos, e a gente vai ver agora como. Hematoma subdural agudo é típico de pacientes jovens que sofreram um alto impacto recente.
O hematoma subdural crônico é tipo de pacientes idosos, etilistas ou qualquer paciente que tem uma atrofia cerebral e que sofreu um trauma geralmente há algum tempo, há 2, 3, 4, 5 semanas, e geralmente um trauma de baixo impacto. É aquele senhor que caiu no banheiro, é aquele etilista que caiu da própria altura, ficou na sarjeta. Isso causa um sangramento venoso e por ser venoso ele é muito mais lento e ele tem muito mais capacidade de adaptação do cérebro para aquele processo ser muito mais indolente. Uma informação importante, o hematoma subdural agudo é um hematoma, macroscopicamente, ele é um hematoma mais sólido. Ele parece bastante uma geleia de morango, uma geleia de uva, enquanto o hematoma subdural crônico, justamente por já ter sido degradado ao longo de semanas ali no meu espaço subdural, ele já está extremamente liquefeito. É um hematoma que parece um café, um óleo de motor queimado, é um líquido praticamente preto, marrom para preto. Isso faz bastante diferença na hora do nosso tratamento e a gente vai voltar a lembrar dessa informação. O hematoma subdural geralmente se apresenta com um déficit focal ou com rebaixamento de nível de consciência, dessa vez progressivo. É o paciente que vai piorando, 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 piorando e que até pode apresentar intervalo lúcido, mas não é o mais esperado. Na tomografia a gente vai ver uma imagem em lua crescente, que geralmente ocupa muito mais espaço do que o extradural, porque ele não respeita as suturas cranianas, até porque ele está debaixo da dura. A gente vai diferenciar o agudo do crônico a depender da densidade. Hematomas hiperdensos, claros, eles são típicos agudos, enquanto hematomas hipodensos, já com uma densidade semelhante à do líquor, são aqueles hematomas crônicos que eu falei que já foram liquefeitos. Que é exatamente a diferença entre as tomografias, que foi o que a gente acabou de ver, então ali 2 exemplos. Os pacientes típicos do agudo, um homem jovem que caiu de moto agora, 30 minutos atrás, e o crônico, uma senhora que caiu no banheiro 1 mês atrás. Hemorragia subaracnoide, que a gente chama de HSA ou HSAT, hemorragia subaracnoide traumática. Nada mais é do que rotura de alguns vasos corticais, sangramento entre a aracnoide e a pia mater. Geralmente é associado a traumas de médio impacto, às vezes de alto impacto, e o mais importante é que ela tem radiologicamente um aspecto idêntico à HSAI, que é a hemorragia subaracnoide espontânea, que tem uma etiologia completamente diferente. A HSAI geralmente é causada por aneurismas rotos, enquanto a HSAT é estritamente relacionada ao trauma. HSAT é uma hemorragia autolimitada, conservadora, que não requer cirurgia para tirar. Geralmente, depois de alguns dias, o paciente já teve uma regressão completa da hemorragia. Com relação à tomografia, a gente vai ver sangue nos sulcos e nas fissuras cerebrais. Então, aquele espaço que originalmente era preenchido por líquor, agora ele vai estar mais hiperdenso. Aqui a gente consegue ver que à direita, a fissura silviana está bem mais clara do que à esquerda. Isso sugere uma hemorragia subaracnoide. Contusões, não confundir com concussões. Então, contusões são sangramentos dentro do cérebro. Geralmente, o que a gente fala para o paciente é que tem um roxo no cérebro. Um sangramento limitado, bem delimitado, geralmente arredondado, por conta de uma lesão direta, geralmente por aceleração e desaceleração. Então, no momento em que o meu paciente sofre, por exemplo, um acidente de carro e que o crânio dele é subitamente freado depois de estar numa alta velocidade, o cérebro dentro da cabeça ele tem um impacto contra o próprio crânio, e no momento em que o cérebro é freado, desacelerado e bate contra o crânio, ele pode apresentar essa contusão. O que a gente enxerga na tomografia é um edema importante, então são lesões que tipicamente causam muito edema ao redor delas. Esse edema ele não é no primeiro, no segundo dia, geralmente o auge dele é no terceiro para o quarto dia, e no momento em que o edema se estabelece no auge, o meu paciente pode ter um aumento de pressão intracraniana e pode rebaixar por conta disso. O tratamento inicialmente é conservador, mas se forem lesões muito volumosas ou que tiverem com edema muito importante, eu posso precisar fazer uma cirurgia de descompressão. Esse meu paciente pode estar confuso, agitado, pode ter crise convulsiva, inclusive. Na tomografia, então, eu vou ver esse hematoma hiperdenso, como são todos, geralmente na base do crânio, geralmente na base do cérebro, perdão.
Por quê? Porque o crânio naquele lugar é mais acidentado. Então, se você entende que o cérebro está chacoalhando em todas as partes contra a parede do crânio, na alta convexidade, que é um crânio mais liso, esse trauma não é tão exuberante quanto na base do crânio, na fossa anterior, na fossa média, em que qualquer chacoalhar do cérebro ali pode causar bastante lesão. É por isso que a gente quase sempre vê contusões frontobasais, temporais, fossa posterior, geralmente na base do cérebro. Explosão lobar é um quadro extremamente dramático de impactos de altíssima energia, em que a gente tem uma contusão cerebral se comunicando com hematoma subdural agudo, ou seja, uma lesão intraaxial, que está dentro do cérebro, se comunicando com uma lesão extraaxial, que está fora do cérebro. Imagine, para essa comunicação acontecer, olha o tamanho do estrago que esse hematoma causou. Então, uma explosão lobar geralmente acontece no lobo temporal, pode acontecer também no lobo frontal. É um quadro de altíssima criticidade, um quadro muito grave. Pode requerer lobectomia, que é a cirurgia que a gente faz para a retirada de todo um lobo cerebral. Essa é uma cirurgia, são algumas fotos, para uma lobectomia causada por tumor. Era um oligodendroglioma, mas nada mais é, a anatomia não é diferente de uma lobectomia frontal que pode ser necessária se forem muitas volumosas contusões frontais se comunicando com hematoma subdural, ou seja, uma explosão do lobo frontal. Aqui é o leito cirúrgico, depois da excisão, você vê que fica uma cavidade bastante significativa. Lesão axonal difusa, o mais grave de todos os traumas. Nada mais é do que uma lesão na substância branca, nas fibras por onde, em que nela passam. São lesões causadas por microrruptura de axônios, ou seja, no momento em que você tem uma rotação no seu cérebro, essa diferença de aceleração angular pode causar as diferentes densidades, as diferentes matérias que ele estão a acelerarem e desacelerarem com velocidades diferentes. Então, se a substância branca tem uma densidade e o meu córtex tem outra, no momento em que eu rodo isso, ou rodo, ou paro, acelero ou desacelero, eles vão ter diferentes velocidades e isso pode causar uma lesão no axônio propriamente dito. Por ser uma lesão celular, a tomografia é relativamente inocente, enquanto isso a clínica do paciente é bastante grave. Então, nessa situação de LAD, a gente geralmente vê o que a gente chama de desproporção clínico-radiológica, porque é um paciente extremamente grave com uma tomografia relativamente inocente. A LAD pode ser dividida em leve, moderada ou grave, a depender do tempo de coma que o meu paciente vai apresentar. LADs leves geralmente são comas de 6 a 24 horas, lembrando que o coma de 0 até 6 horas é a concussão. E LAD leve está associada a óbito em 15% dos casos. LADs moderadas são aquelas em que o paciente permanece em coma depois de 24 horas, mas geralmente tem a recuperação do sensório depois disso. 24% de óbito, enquanto a LAD grave traz óbito a mais da metade dos pacientes. E se você acha 51% pouco, você tem que lembrar que isso se limita apenas aos óbitos. Uma percentual muito grande, que não está sendo contabilizado, ainda representa pacientes que ficaram com sequelas graves, apesar de terem sobrevivido. São aqueles comas que se perpetuam e que raramente vai ter uma recuperação do sensório. Como a gente falou da tomografia, é comum ter essa dissociação clínico-radiológica, porque é comum a tomografia vir normal. Quando ela não vem normal, o que a gente vê são sinais muito frustros, muito pequenos, muito discretos. E a gente vai ver na LAD grau 1 algumas petequias naquela divisa entre o córtex e a substância branca, que é o que a gente fala de junção córtico-subcortical. Na LAD grau 2 significa petequias, sangramentos nos núcleos da base, no corpo caloso. Uma LAD grau 3 você já consegue ver petequias em todos esses lugares do grau 1 e do grau 2 e mais no tronco cerebral, geralmente no mesencéfalo, por exemplo, define um quadro gravíssimo. E aí você pergunta, de onde que vem essa petequia? Porque no momento em que acontece a lesão axonal, existem alguns microvasos que ali estão, que se rompem também e fazem esses sangramentos que aparentemente são muito pequenos na tomografia, mas claro que não traduzem o estrago da LAD. Uma última lesão que a gente vai ver, que tem muita relevância no nosso país por conta da prevalência dela, infelizmente, é o PAF craniano.
PAF significa projétil de arma de fogo, é aquela lesão por tiro. Uma lesão que todo mundo sabe que é altamente letal, mas muitas vezes as pessoas não têm noção do tamanho da letalidade. Então, se a gente pegar 10 pacientes, 9 deles vão morrer imediatamente. Eles vão morrer na cena, sequer vão ter oportunidade de ter um atendimento hospitalar. Desse que sobrou, então vamos mudar a proporção para 100, para a gente não quebrar ninguém ao meio na estatística. 100 pacientes, 90 vão morrer na cena. Dos 10 que restaram, 5 ainda vão morrer no momento do atendimento inicial. E dos 5 que restaram, que vão ser submetidos à cirurgia, que vão de fato ir para uma enfermaria, metade deles vão ter uma sequela neurológica muito grave. Então, a cada 100 pacientes vítimas de PAF, 1 ou 2 ou 3, na melhor das hipóteses, vai ter uma qualidade de vida depois desse evento. Mais de 95 vão morrer, 1 ou 2 vão ter uma sequela extremamente grave. Tipo de PAF, eles podem ser tangencial, quando o tiro não penetra a calota craniana, e o que nos diz respeito aqui no TCE, penetrante, no momento em que o projétil entra dentro do crânio e ali fica alojado. Ele pode ser transfixante, no momento em que ele entra por um lado e sai do crânio por outro, tem um orifício de entrada e orifício de saída. E com relação ao tratamento, o tratamento é sempre cirúrgico. Qualquer situação de PAF craniano merece uma cirurgia, geralmente para um debridamento. Então você vai tirar os estilhaços, você vai tirar os fragmentos de ossos, você vai drenar qualquer hematoma que tenha sido originado dali, um subdural, um extradural. Você vai descomprimir esse paciente, se ele tiver por acaso com uma hipertensão intracraniana muito importante, mas a sua cirurgia não visa a retirada do projétil. O motivo de você estar operando seu paciente não é tirar a bala, até porque isso não vai trazer nenhum benefício para o seu paciente. A bala, ela causou dano no momento da entrada, com a energia cinética e a energia térmica que ela trouxe para aquele cérebro, mas tirá-la de lá, uma vez que ela já causou essa lesão, não vai fazer o meu cérebro reverter a lesão que já aconteceu. Eu só vou tirar a bala se ela estiver no caminho da minha cirurgia. Ou se ela estiver numa situação, depois de algumas semanas, de ter feito um abscesso, alguma coisa que justifique o risco da minha cirurgia para retirá-la. Lesão primária ou secundária, falando rapidamente. Primárias são todas essas que a gente viu até agora, são lesões diretas relacionadas ao TCE, enquanto as secundárias são injúrias depois, que acontecem minutos ou dias após o TCE. Então, essas lesões secundárias geralmente são pela cascata das respostas do organismo, as respostas endócrino, metabólicas e imunológicas ao trauma. Exemplos de lesões secundárias: hipóxia, hipotensão, anemia, hipertensão intracraniana, distúrbios hidroeletrolíticos, hipoglicemia. E usando uma delas especificamente, que é a mais importante para a gente aqui, a pressão intracraniana. Todo mundo tem uma pressão intracraniana entre 10 e 15, e isso é o normal. No momento em que a pressão intracraniana excede 20 milímetros de mercúrio e assim se mantém, a gente fala que esse paciente está em hipertensão intracraniana. Ele precisa de um tratamento. Então, por que meu paciente vai ter uma hipertensão intracraniana nesse nosso contexto? Por conta de um sangramento cerebral, por conta de um edema cerebral, por conta de uma perda de autorregulação que ele vai ter consequente àquela lesão cerebral significativa que ele apresentou. Doutrina de Monroe Kelly é uma doutrina secular, se eu não me engano, ela é muito antiga mesmo, e ela define que o espaço, o meu conteúdo, o meu recipiente craniano, ele tem um espaço limitado, e dentro dele só cabe um tamanho de conteúdo. Esse conteúdo é dividido entre sangue, cérebro e líquor. Então a gente imagina como se fosse uma bacia que tivesse 2 torneiras e essa bacia já estivesse completamente preenchida de sangue venoso, sangue arterial, cérebro e líquor. Se aparece de repente uma massa, seja ela qual for, seja um tumor, seja um hematoma, um edema, conforme essa massa vai crescendo, algo tem que sair de lá, porque não cabe mais nada no meu conteúdo que já está tudo preenchido. Então qualquer coisa que cresça a mais dentro do cérebro precisa ter um escoamento, geralmente de líquor e de sangue venoso. É claro que esse escoamento tem um limite, a partir do qual o excesso de massa, aquele crescimento a mais, ele só vai trazer hipertensão intracraniana e não tem mais como eu escoar. Isso traz a descompensação do meu paciente.
Então, a doutrina de Monroe Kelly prevê que 80% do meu conteúdo intracraniano é cérebro, 10% é líquor, 10% é sangue e assim se mantém a minha homeostasia. No momento em que eu tenho um excesso de qualquer um desses três, eu quebro esse meu equilíbrio e eu posso ter uma hipertensão intracraniana. Indicações cirúrgicas. Então, quando que eu vou operar o meu paciente? Alguns mandamentos são quase que sagrados para a neurocirurgia, mas é claro que nenhum deles é obrigatório. Sempre vai se resumir a uma decisão do cirurgião no fim das contas. Nada aqui é matemático, mas esses 4 elementos eles ajudam muito a gente a tomar a decisão com relação a operar o paciente ou não. Hematomas acima de 30 ml, desvios de linha média acima de 5 milímetros, hipertensão intracraniana ou um paciente que está com efeito de massa muito significativo na tomografia, toda fratura exposta craniana, fratura em afundamento, que é aquela que causa um desnível muito grande da tábua óssea para dentro do crânio, tudo isso me faz querer indicar uma cirurgia, mas a decisão final é a decisão conjunta, a decisão do cirurgião. Hematomas maiores que 30 ml eu consigo medir através da largura, comprimento e altura da lesão. Desvio de linha média, eu sempre pego o meu referencial, que aqui no caso é essa linha azul. O referencial pode pegar estruturas que você bem preferir, mas o mais comum é você pegar o forame de Monroe como referência e tudo que tiver dali para o lado está desviado, aí você vai ver se é acima ou não de 5 milímetros. Fraturas em afundamento, fraturas abertas também vão indicar abordagem cirúrgica. Voltando para o nosso roteiro, antes da gente ir para os casos clínicos e para as cirurgias propriamente dita, tipos de TCE, fechado aberto, focal difuso, leve, moderado, grave. Lesão primária, são todas essas. Contusão, hematoma subdural, hemorragia subaracnoide, LAD, explosão lobar. Lesões secundárias, hipoxemia, hipoglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, hipertensão intracraniana, seja ele qual for. Quando que eu peço exame de imagem, lembre-se da nossa tabela. Gravidade do TCE sempre definida a partir da escala de Coma de Glasgow. Tipos de lesões intracranianas são aqueles mesmos que a gente viu. Quando que é necessária cirurgia? Sempre é uma decisão do cirurgião, mas a gente geralmente indica acima de 30 ml de sangramento, acima de 5 milímetros de desvio de linha média ou fraturas muito significativas, fraturas em afundamento, fraturas expostas. Como são as cirurgias é o que a gente vai ver logo depois dos casos clínicos. Caso clínico de número 1, eu coloquei só 2. Eu acho que eles conseguem resumir mais ou menos a aula. Então vamos a eles. Paciente de 24 anos sofreu um acidente de carro depois de libação alcoólica. Então, por favor, se beberem, não dirijam. Deu entrada no hospital de referência de trauma, ele foi trazido pelo SAMU. Depois do atendimento pré-hospitalar, ele foi ainda avaliado pela equipe de cirurgia do trauma, ou seja, a gente subentende que esse paciente passou pelo ABCDE e está pronto para avaliação especializada. Sem condutas específicas pela equipe do trauma, esse paciente é encaminhado à neurocirurgia, porque ele tem uma suspeita de TCE exclusivo, sem demais traumas de outros sistemas. Você vai avaliar o seu paciente e você percebe que ele está em irregular estado geral, que ele está sonolento, mas na hora que você chama ele desperta facilmente e que ele está orientado no tempo e no espaço. Desorientado no tempo e no espaço, mas apesar disso ele obedece a comandos simples. Muito bem. Primeiro passo. Qual que é a escala de Coma de Glasgow desse meu paciente? Se quiser colar na tabela, a gente pode colar. Então vamos lá. Meu paciente não tem abertura ocular espontânea, ele está sonolento. Mas no momento que eu chamo, ele responde, ou seja, ele vai ganhar 3 pontos de abertura ocular. Ele responde à voz. Resposta verbal, meu paciente está desorientado. Ele fala comigo, ele me obedece, mas ele não sabe onde ele está, não sabe que dia é hoje, então ele vai ganhar só 4 na resposta verbal. Resposta motora, ele obedeceu a todos os comandos que eu pedi para ele executar, então ele vai ter 6 mais 4 mais 3, que, se nada deu errado aqui na conta, ele tem um Glasgow de 13. 13 a gente já pode considerar um TCE moderado. Dependendo da literatura, se considera 13 ainda como leve, mas a maioria das literaturas mais recentes já chamam de moderado. Muito bem. Vítima de acidente de carro,
Está em Glasgow de 13, o que a gente faz? Qual é a nossa conduta? Gente, já fez o ABCDE, o paciente está estável, faça uma tomografia. É baseado nela que a gente vai definir se esse paciente tem indicação cirúrgica ou não. Você fez a sua tomografia e você encontrou isso. O que é isso? Uma hiperdensidade, ou seja, parece sangue. Ela tem um aspecto biconvexo, aquele aspecto de laranja, e está exercendo um desvio de linha média bem significativo. Você vê que seu ventrículo esquerdo desapareceu, praticamente, e que ele está todo jogado contralateralmente. Isso é um hematoma extradural. Hematoma extradural volumoso, eu não fiz a conta, mas ele deve ter 30 ml ou mais, 40, 50 talvez, 40. E ele desvia a linha média certamente mais do que 5 milímetros, provavelmente ali perto de 1 centímetro inteiro. Indicação para esse paciente, cirurgia. E aí você me fala, mas ele está conversando comigo, está obedecendo a comandos? Sim, ele está de Glasgow 13, mas ele precisa ser submetido à cirurgia, porque senão esse paciente pode ter um quadro muito, mas muito grave. Caso número 2, paciente de 16 anos, vítima de queda de cavalo 1 hora atrás. Ela deu entrada direto numa unidade de neurocirurgia, ela não foi atendida previamente, nem por equipe pré-hospitalar, nem por cirurgião geral, cirurgião do trauma, nem nenhum atendimento. Ela chega num regular estado geral, ela tem abertura ocular espontânea, está orientada, ela está obedecendo a comandos simples e ela não tem nenhum déficit motor aparente. Perdão, paciente é homem. No momento que você examina o seu paciente homem, você observa que ele tem uma lesão cortocontusa aqui no couro cabeludo. E essa lesão está muito sangrante. Você observa ainda que depois de lavar aquele sangue, você viu uma coisa parecida com o cérebro saindo pela lesão. O que você faz? Sai correndo e vamos operar. Calma. Lembre-se que esse paciente não foi visto pela cirurgia geral, não foi feito um ABCDE, um protocolo de trauma. Então, uma queda de cavalo pode ter trazido uma fratura de costela, por exemplo, com um hemopneumotórax, um pneumotórax hipertensivo, e esse paciente pode morrer antes mesmo de você conseguir levar ele para o centro cirúrgico. Então, conduta ABCDE. A gente viu aqui no final, ele está com uma lesão sangrante no couro cabeludo. Esse paciente pode ir a óbito antes da tomografia. Então, conduta ABCDE. Vamos começar mais precocemente com aquilo que mata mais rápido. Feito o ABCDE, eu espero que tenha sido suturada essa lesão cortocontusa, porque esse paciente não pode ficar com sangramento ativo. Eu já vi paciente com choque hipovolêmico por conta de sangramento no couro cabeludo, que o cirurgião geral não quis suturar, achou que tinha que ser visto pelo neurocirurgião o mais rápido possível, e o paciente exsanguinou pela lesão do couro cabeludo. Está errado, não é para isso acontecer. O C vem antes do D. Então vamos lá. Fez o ABCDE, viu todos os sistemas, viu tórax, abdômen, viu pelve, foi suturada a lesão cortocontusa. Esse paciente agora sim pode ser encaminhado para avaliação do neurocirurgião. A gente pede uma tomografia, o paciente está em Glasgow 15, aparentemente está tudo bem, exceto o fato de que a gente viu uma saída de massa encefálica pela ferida. Se eu tenho um corte com saída de massa encefálica, eu posso subentender que eu tive uma fratura exposta. Então, no momento que o meu osso quebrou, ele rasgou o couro cabeludo, ele rasgou a dura mater e por ali eu estou tendo vazamento de líquor e de cérebro. A imagem do nosso paciente é essa, a gente vê que de fato ele teve aqui uma fratura bastante desalinhada, uma fratura aberta, e esse paciente precisa ser submetido à cirurgia para correção. Na cirurgia eu vou fazer uma craniotomia mais ampla, então se a fratura está aqui, eu faço uma craniotomia ao redor dela com margem, porque eu consigo confortavelmente tirar toda essa calota, esse flap ósseo, vejo onde está a minha falha dural, onde a minha dura ficou machucada, eu tento rafiar a dura, se eu não conseguir eu pego o enxerto e tampo aquilo ali, e aí eu devolvo meu osso agora sim devidamente reduzido, devidamente limpo, sem estilhaços, sem fragmentos e com a dura reparada, porque senão esse paciente pode ficar com fístula licórica, ele pode ficar com infecção por conta da solução de continuidade. Ele pode ter uma meningite, por exemplo, relacionada ao trauma. Muito bem, mesa de cirurgia para o nosso caso 2. Por fim, como são nossas cirurgias? Terminando nossa aula, a gente vai falar muito rapidamente sobre as cirurgias que a gente faz no trauma, pelo menos algumas delas.
A primeira delas é a implantação de PICC. Catéter de PICC é um catéter de pressão intracraniana. Sempre que eu tenho um paciente grave, que está entubado, por exemplo, e eu não tenho a menor ideia se ele está piorando na minha frente ou não, eu posso e devo colocar um catéter de PICC nele, um catéter dentro do cérebro que vai medir a pressão intracraniana do meu paciente. Ele é conectado ao monitor e eu consigo ver objetivamente qual que é a pressão. No momento que essa pressão sobe, eu preciso chegar e ter medidas imediatas para abaixar essa pressão novamente, sejam elas quais forem. Eu falei dentro do cérebro, mas tem, além dos catéteres de PICC intraparenquimatosos e intraventriculares, existe catéter de PICC que fica fora do cérebro, fica no espaço subdural. O que mais que a gente faz? Trepanação. Sempre que a gente faz um buraquinho no crânio, a gente chama esse buraquinho de trepanação, seja qual for o objetivo dela. Aqui no contexto do trauma, a maioria das trepanações tem o objetivo de drenar um hematoma subdural crônico. Craniotomia, sempre que eu faço uma abertura grande no meu crânio. Então, sempre que eu abro o crânio, eu estou fazendo uma craniotomia. Craniectomia, o que é isso? É quando eu abro o crânio e não mais devolvo o osso. Eu tenho que tirar o osso porque o meu paciente precisa de espaço para o cérebro inchar. E o osso ali, o crânio, estava limitando esse espaço e pode, ele sim, trazer risco de óbito no meu paciente. Vamos lá. Trepanação, como eu falei, é um buraquinho que você faz no crânio. Muito utilizado para o hematoma subdural crônico. Agora você vai lembrar daquele momento em que a gente separou o crônico do agudo e falou que o agudo parece uma gelatina e o crônico parece um óleo de motor, um café, um líquido escuro. O hematoma subdural crônico, por já ser bem aquoso, bem liquefeito, ele sai com um furo só. Se eu faço um furo no crânio, eu consigo lavar e tirar todo esse meu hematoma lá de dentro. Diferente do agudo, que é mais sólido, parece uma geleia. Não adianta nada eu fazer um furo no crânio que ele não vai sair por ali. Eu tenho que fazer uma craniotomia. Então, vamos pensar no coco. A trepanação é como se eu fizesse um buraco no coco para tomar a água dele. Ou seja, eu faço um buraco no crânio para tirar um hematoma que está aguado, liquefeito, que é o hematoma subdural crônico. Se eu quiser comer a carne do coco, não adianta eu fazer um furo, eu tenho que abrir o coco. Da mesma forma aqui, se eu tiver que drenar um hematoma sólido de dentro do crânio, não adianta nada eu fazer um furo, eu tenho que abrir o crânio para poder tirar o hematoma lá de dentro. Trepanação. Esse daqui é um vídeo do nosso serviço. Paciente idoso, queda no banheiro, tinha um hematoma subdural crônico, e a gente faz uma incisão na pele e uma trepanação no osso para poder ganhar acesso ao espaço intracraniano. Como o hematoma é subdural, eu ainda preciso vencer uma última camada, que é a dura mater. Então eu faço uma incisão na dura mater e assim eu consigo começar a drenagem do hematoma. A ideia é que fossem vídeos, mas os vídeos não estão rodando. Eu volto a oferecer o meu convite. Quem quiser, entre em contato comigo que eu mando com todo prazer os vídeos por qualquer plataforma que vocês preferirem. Então, a cirurgia para drenagem do hematoma subdural crônico se resume ao acessar o espaço subdural, colocar uma sonda, geralmente uma sonda de Nelaton ou uma sonda especializada, e aí eu vou lavar, tirar todo o conteúdo de sangue e colocar soro no lugar para que isso não volte a recidivar. Craniectomia descompressiva é quando eu tenho um paciente com altíssima gravidade que está tendo uma herniação cerebral por conta da edema cerebral difuso, por conta do efeito de massa, e eu preciso descomprimir esse paciente. Se eu não fizer nada, o edema cerebral vai fazer meu paciente herniar e ir a óbito. Então eu preciso descomprimi-lo, que significa tirar um pedaço do crânio, por isso craniectomia, abrir a dura mater, porque não adianta nada eu tirar um pedaço do osso se a dura continua fazendo um efeito restritivo. Eu abro a dura mater e faço uma plástica para que ela fique mais frouxa, e assim o cérebro tem mais espaço de inchar sem herniar. Craniectomia descompressiva. Aqui tem a imagem, tem diferentes fins, mas é muito utilizada no trauma. Então você vê aqui no momento que a gente já abriu a pele, já tirou o osso, já abriu até a dura mater, que está aqui no formato de estrela, no formato de raio de sol. Agora o que a gente vê é um cérebro bastante machucado, a gente vê um hematoma ali na região frontal e um cérebro bastante inchado também. Aqui só uma visão mais de perto, a dura mater está rebatida e cortada nesse formato de pizza, ou raio de sol, ou estrela, e ali o cérebro bastante inchado. Você já não mais vê a diferença dos sulcos, dos giros, você vê o cérebro todo engurgitado.
que a gente faz com o osso? Geralmente a gente guarda, você pode guardar no banco de ossos ou você pode guardar num lugar que é extremamente seguro e protegido, que é o próprio corpo da pessoa. Um local de escolha para guardar esse osso é no abdômen, você também pode guardar debaixo do couro cabeludo, no espaço contralateral ao espaço que você operou, porque ali o osso fica preservado até chegar o momento em que a fase aguda passou e depois de alguns dias, semanas, você vai fazer uma nova cirurgia para recolocar o osso que você tirou. Craniotomia é uma cirurgia que você abre o crânio para fazer alguma propedêutica, seja para corrigir uma fratura, seja para drenar um hematoma extradural, um hematoma subdural. Craniotomia é o termo para você tirar um pedaço, um flap ósseo, tratar o seu paciente e recolocar esse flap ósseo. Aqui é um exemplo de uma craniotomia. A gente já rebateu o flap miocutâneo, ou seja, a pele e o músculo a gente está rebatendo também, esse é o músculo temporal. A gente acessa então a calota craniana e depois que a gente faz a nossa craniotomia retirando o osso, a gente consegue enxergar aqui, logo abaixo da dura, um hematoma subdural. Lembra que eu falei que o subdural agudo parecia uma gelatina? Uma geleia, aliás. Parece uma geleia de morango, de framboesa. É um conteúdo bastante sólido. Então não adianta nada eu fazer só um furo de trepanação, porque esse hematoma não vai sair daí. Tem que fazer uma craniotomia, eu tenho que lavar muito bem isso, tirar todo o conteúdo, e aí sim eu consigo fechar com segurança quando é o caso. Aqui a gente fazendo a drenagem do hematoma, e depois de drenado, o cérebro resultante disso já sem hematoma nenhum, mas claro que muito inchado. Aqui era para ser um vídeo, eu ia explicar para vocês passo a passo como é a realização da cirurgia, era um vídeo de 2 minutos e meio, que mostra desde a incisão da pele até a drenagem do hematoma propriamente dito, todos os passos. Eu ia fazer uma visualização conjunta com vocês comentada. Mas paciência, depois a gente vai ter outras oportunidades. Muito bem, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Eu tentei falar da maneira mais dinâmica, mais completa e mais rápida possível para não ficar maçante. Eu sei que ficou rápido e muita coisa ficou mais difícil de pegar. Mas vocês têm a oportunidade de pausar, de voltar, de reassistir. E foquem bastante nos fluxogramas, nas tabelas, na literatura que eu deixei aqui para vocês. E qualquer coisa, saibam, eu estou sempre à disposição para tirar qualquer dúvida, mostrar vídeo, compartilhar imagem, compartilhar caso clínico e convidar vocês para acompanhar plantão, cirurgia, seja lá qual for o interesse de vocês. Sempre à disposição. Agradeço mais uma vez toda a liga, agradeço a Júlia pessoalmente e saibam que eu estou à disposição. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Então, gente, chegamos ao fim do nosso simpósio e eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Sem vocês aqui, isso aqui não teria sido feito, não teria acontecido. Pedir desculpa novamente se alguma vez a gente atrasou em alguma coisa e tal, mas são imprevistos acontecem. Mas a gente está muito feliz de ter realizado esse projeto, foi só o primeiro, a gente espera trazer mais para vocês também. E é isso, muito, muito, muito obrigada. E quero lembrar vocês também que tá rolando um sorteio agora, lá no nosso Instagram, para falar quem que ganhou, né, os sorteios todos que a gente ofereceu. Sonarflix, Jaleco, Mediaula, enfim, Medcel também. E é isso, muito, muito, muito obrigada e até uma próxima.